Que moleque insuportável, meu Deus do céu, como eu vou acompanhar um moleque desse durante 8 episódios? Eu sei o que o diretor tá fazendo, a ideia é criar um protagonista que não seja fácil de gostar, um desafio pro espectador, mas... E a série passa tempo demais nesse moleque. Quebrou a série. Ele quebrou a série pra mim. Quem patrocinou o vídeo de hoje foi o Enzo Bacarin. Obrigado, Enzo. E o novo alô da vez vai para o Jeff, que assistiu a essa série junto com ele. Os dois, inclusive, comentaram num podcast que eles criaram. Abraço, Enzo. Abraço, Jeff. E a crítica de hoje vai ser com spoilers, ok, pessoal? Vamos lá? Vamos lá. We Are Who We Are. A série se passa numa base militar norte-americana na Itália e retrata a rotina de adolescentes antipáticos. Desculpa, gente, mas é porque, uau, inclusive é uma série que me fez sentir velho e desatualizado, que meus filhos ainda não chegaram nessa idade. Quando eu era adolescente as coisas eram bem diferentes, então... Mas vamos lá, calma, vamos lá. A série foi criada pelo Luca Guadagnino, ele fez Um Mergulho no Passado e Me Chame Pelo Seu Nome, ambos muito bons, entre muitos outros filmes, e eu sei o que ele está fazendo. Ele tá propondo um desafio para o espectador. Não julgar esses personagens, não julgar esses jovens, ou pelo menos aprender a tolerar e... principalmente o Fraser, interpretado pelo Jack Dylan Grazer, aliás... O moleque manda muito bem, porque se a ideia era me fazer odiar o personagem, ele conseguiu, então méritos ao ator e méritos também à direção e ao roteiro, porque isso não foi criado por acaso, esse moleque é insuportável por design, por escolha. Logo na primeira cena, ele tá no aeroporto viajando com a mãe e já dá um pitchzinho e ele tem 14 anos. Se ele tivesse assim 18, talvez... fosse mais fácil de entender algumas coisas. Ele dá um petit porque quer beber e a mãe dá uma garrafinha de vodka pra ele. Então, logo de cara, a dinâmica daquela família, você fala, o que tá acontecendo ali? Já dá uma antipatia dela e já dá uma antipatia enorme dele. Ele é completamente detestável. Ele sai andando por aí chutando as coisas, ele termina de beber alguma coisa e joga no chão, ele tá sempre meio olhando pros lados, sabe? Vai pra cima da mãe, dá um tapão na mãe, ele dá um tapão na mãe porque ela não tava cortando a carne na espessura que ele gosta. E a mãe não faz nada. É uma série muito provocativa nesse sentido. É impossível não julgar certas ações e reações. E assim, o que o diretor está fazendo é isso. É criando um personagem odiável. E a ideia é que com o tempo você vai aprendendo coisas sobre ele. A narrativa da série se desenvolve um pouco assim, né, pequenos desdobramentos, pequenas coisas que você vai aprendendo sobre todo mundo, que vai deixando a coisa um pouco mais engajante, mas no caso dele não deu pra mim, eu só ficava torcendo pra coisas horrorosas acontecerem com ele ou pra ele não tá nas cenas, tipo, sai dele, porque você conseguir criar um personagem chato, um personagem odiável, mas existe o personagem que você ama odiar e existe o personagem que você simplesmente odeia, e eu odeio esse moleque mimado. Como se o tapa não fosse suficiente, a série repete, tem uma cena parecida onde ele também vai pra cima dela e manda mensagenzinha, ai, eu vou ficar 11 dias sem falar com você porque eu tô bravinho, porque eu te odeio. E a mãe, ao invés de falar, moleque, ela fala, ai, que tô triste que você não vai falar. Vai ter uma coisa muito errada ali, deu tudo errado ali. O Luca Guadagnino fisga o espectador aos poucos. Inicialmente vem esse choque, né, porque eu não tinha visto o trailer. Então eu fiquei imaginando se a série ia ser toda focada no menino, e aí realmente não teria funcionado, mas a primeira temporada é como um grande primeiro ato de um filme. Alguns conflitos são estabelecidos, os personagens são apresentados, algumas sementes são plantadas, então a série poderia explorar como num ambiente militarizado, a hostilidade em relação ao fato da mãe do garoto ser lésbica, o conflito entre ela e um personagem que tem uma cena até meio óbvia, onde ele bota o bonezinho do Trump. Há potencial aqui para querer continuar vendo a história, para querer saber onde as coisas vão, mas a narrativa é engessada demais, as coisas não acontecem. A câmera dele é bem participativa, ele busca fazer o espectador se sentir imerso nos momentos íntimos e verdadeiros dos personagens. Há uma matiz azulada na fotografia que realça os sentimentos de melancolia e sinuosidade no ar. Eu não comprei todos os diálogos, há um, por exemplo, onde os dois estão num barco e ela pergunta para ele, porque boa parte da série foca na amizade
que os dois desenvolvem, eu vou chegar lá, mas aí ela pergunta pra ele por que ele lê poesia, em momento algum eu comprei que aquele moleque estúpido lê poesia, nada sobre ele vende pra mim. Até quando você aprende coisas sobre ele no final, zero simpatia da minha parte. Então alguns diálogos são extremamente pretensiosos, talvez seja a minha idade ou a falta de referência, eu não sei se os jovens de 14 anos se comportam assim. O Luca Guadagnino congela algumas cenas em momentos estranhos, eu sei o que ele tá querendo pontuar, então tem a cena da festa, onde todo mundo na piscina, e aí ele foca no, sei lá, na sunga de um cara, depois no tênis do outro, depois, sei lá, no copo do outro, e fica um tempão. Há outros momentos, umas câmeras, uns slow motions que são enormes, não acabam, e momentos estranhamente escolhidos. Tem que ela tá andando pela rua, e ela tá até mal enquadrada, ela passa na frente de uma pilastra, não dá pra ver o rosto dela, e tudo aqui em câmera lenta, você fala, pra quê? Eu não sei se a visão do diretor dessa faixa etária é realista, talvez seja falta de referência minha, mas eu achei tudo bem pretensioso. O segundo episódio melhora porque o foco sai do moleque e vai pra Caitlin, interpretada pela Jordan Christine Seaman, que é muito boa. São os mesmos eventos do primeiro episódio, só que do ponto de vista dela, há uma cena até que ela tá na escola em primeiro plano, e aí o moleque entra em segundo plano meio desfocado, eu falei, não, sai desse moleque! Não volta pra ele, não volta pra ele. O arco dela é muito mais interessante, inicialmente parece que vai ser aquela coisa batida, de alguém que tá chegando numa certa idade, começando a se descobrir, mas aí ela entra numa de não estar muito satisfeita com a aparência dela, o cabelo começa a incomodar, ela começa a botar uma barbinha fake, usar roupas mais masculinas, e é interessante de ver, é engajante de ver até onde isso vai. Algumas cenas me incomodaram bastante em relação à maneira como a série enquadra. Ela tá nessa, né? Ela começa a sair vestida com roupas mais masculinas e a barba fake, e ela fica com uma menina. E quando a menina fala pra ela que sabe que ela é uma menina, ela meio que fica puta e vai embora. Em outra, ela também tá numa boate com a barbinha fake, aí fica com alguém, e depois vai no banheiro e lava a barba. Então ela tá nesse dilema, ela tem 14, 15 anos, ela tá passando por isso. Mas tem um episódio que ele encontra a personagem da Chloe Sevigny, eu vou chegar nela, e ela, assim, só porque ela raspou a cabeça, basicamente, ela já dá um panfleto e já manda a menina ir para um endocrinologista para se consultar e tal. Depois a menina rasga o panfleto. Então você vê que ela tá em conflito, você vê que ela tá incerta do que tá acontecendo, do que ela tá vivendo. E em termos de narrativa, em termos de história, é legal de acompanhar. Mas a maneira como o personagem da Chloe é enquadrada nessa hora, né? Vai por um zoomzão na cara dela, ela dá quase um sorrisinho, como se ela tivesse orgulhosa, assim, né? De mandar a menina pro endocrinologista. E eu não sei se eu pesquei se a série tá querendo pintar ela como alguém que tá ajudando ou alguém que tá se intrometendo. Mas eu gosto do arco dela, eu gosto da atriz, é onde a série está no seu melhor. O terceiro episódio serviu para me deixar com uma antipatia absurda do Benjamin L. Taylor II. Ele é típica coisa de adolescente, mas me deu uma antipatia, que ele termina com a Caitlin e ela fala, tá bom, é uma cena que eu adorei, inclusive. Ela não faz drama, ela não questiona, beleza, vamos terminar, boto fé, concordo. E aí ele fica todo com carinha de bunda, assim, olhando pra ela, tristão, assim, deprimidão. Tipo, ele queria que ela tivesse suplicado, que ela tivesse chorado, que ela tivesse falado, não termina. Eu achei ele tão babaca. E o problema desse realismo todo, de mostrar esses jovens babaquinhas e tal, é que chega uma hora que fica cansativo. São episódios longos, alguns têm mais de 1 hora e você tá acompanhando só moleques chatos. O quarto episódio é o melhor exemplo das autoindulgências do diretor e também de como ele tá mais interessado em simplesmente mostrar esses jovens sendo jovens do que fazer a história andar. Primeiro tem uma sequência onde eles estão lá no paintball e eles começam a jogar água um no outro e fazer aquela bagunça que os jovens adoram fazer. E aí entra de novo um slow motion, uma câmera lenta que não acaba. Parece que fica 10 minutos com eles. Entra uma musiquinha clássica e outro joga e... é uma coisa pra 20 segundos. E ele deixa, e ele deixa, e ele deixa. Depois tem uma festa. Eles vão lá pra uma casa, fazem macarrão, comem com a mão. Quando eu era adolescente eu não comia com a mão. Eu entendo que
jovens, quando estão entre eles gostam de aparecer uns pros outros, mas, velho, comer com a mão, né? Algumas coisas que a série faz parecer naturais que não são. E a tal da festa não acaba, é um episódio inteiro quase, 40 minutos de festa. Eu fiquei imaginando, durante essa festa, alguém vai brigar com alguém, algum diálogo vai ser significativo pra trama, alguma coisa vai acontecer, mas não, é só a festa acontece, nada além da festa. Eles dançam, se pegam, dançam, acaba a festa, acaba o episódio. E aí, de novo, eu acho que eu tô sendo careta, acho que eu tô velho, mas a série tem uma nudez bastante desconfortável, porque há personagens lá que não dá pra ter certeza da idade, né? Alguns você sabe que tem 14, 15, mas tem uma galerinha mais velha. E aí na festa umas pessoas começam a tirar a roupa e tal. Eu fiquei pensando, essa menina pra ter quantos anos? 16? Se ela tiver 16, eu não tô legal, eu não tô ok com isso. É uma nudez desconfortável e ele vai além, eu vou chegar lá. No episódio 5, finalmente alguma coisa concreta acontece. A personagem da Faith Alabi e a da Alice Braga se pegam e eu comecei a pensar, será que vão descobrir? Será que ela vai mentir pra mulher? Será que a outra vai mentir pro marido? Será que vai dar briga? Será que todo mundo vai começar a fofocar? O que vai acontecer? Nada. Praticamente não há consequências. Mas é um episódio que pelo menos caminha melhor. Levou 5 episódios pra chegar nisso. A cena da Caitlyn cortando o cabelo é muito boa. É um dos únicos momentos onde eu comprei a amizade dela com o Frasier. É um momento genuíno entre os dois. E eles nunca se julgam. Então dá pra entender mais ou menos, dá pra comprar mais ou menos a amizade deles, mas ele é tão chato, tão sem empatia, tão quase psicopata, que eu não consigo imaginar por que ela viu nele, sabe? O episódio 6 tem uma cena tosca dos dois dançando com uma roupa branca num piano, fazendo uma dancinha meio Backstreet Boys, piano branco, que foi... De novo, altamente pretensiosa e indulgente. Eu tô tentando, galera, eu juro que eu tô tentando, e eu assisti alguns episódios, inclusive, mais de uma vez, pelo menos alguns trechos, pra tirar essa minha antipatia inicial, mas... Olha, a tensão sexual entre o Frasier e o Jonathan é muito boa, e eu tava gostando muito do personagem do Jonathan, porque ele meio que tava tirando uma onda com o menino. Ele até jogava umas indiretas, o menininho falava umas besteiras e ele ria, né? Tava um empurrãozinho no moleque. Você vê que ele tava, de certa forma, quase, não vou nem dizer manipulando o moleque, mas ele tava se divertindo. Assim, ele é bem mais velho, o moleque é novo, então ele tava assim, ele é moleque, é novinho, deixa ele, né, com as inseguranças dele. Ele parecia um cara sólido, né? E aí ele perde a mão feio no episódio seguinte, mas até lá tava uma coisa muito... que você vê que o Frasier tá completamente... Tá bem afim do Jonathan, não vou dizer apaixonado, mas ele tá muito afim. E eu gosto muito da parte onde eles vão pra um restaurante e aí a namorada do Jonathan chega e o Frasier fica com aquela cara de... E eu adoro tudo de ruim que acontecia com o Frasier. O Donald Trump ganha as eleições, você pensa que isso vai ter algum peso, tem um personagem que usa o bonezinho do Trump, logo ele tem uma filha que talvez seja trans, então claro que há um conflito ali, até alguns já, ele ainda não sabe, né? Ele sabe que a filha raspou a cabeça, mas a série ainda não chegou num inevitável conflito que esses dois vão ter, mas a semente tá ali, mas acho que uma série de 8 episódios ela não pode se vender no que ela vai fazer numa possível segunda temporada que até hoje não chegou. Então, pra mim, ainda como primeira temporada é um fracasso. Inclusive, o arco desse personagem, o Richard, que é o Kid Cudi que faz, Kid Cudi, é isso? Também não evolui. E ele é meio bobão, beleza, que é de propósito, mas tem uma cena muito ruim que ele perde numa disputa, acho que é anual, de queda de braço. Não queda de braço, não, de pular corda, né? Duas equipes ficam. Quando ele perde, ele fica todo com o ego feridinho, olhando pra baixo. Meu Deus, que machozinho frágil. O episódio 7 é todo focado no luto dos adolescentes, porque um soldado morre, ele era amigo de muita gente, então eles ficam chorando o episódio inteiro. Tem um quase conflito entre o Richard e a personagem da Chloe Sevigny, que acaba não indo a lugar nenhum. O pouco de conflito que há é porque ele estava bêbado e chateado porque perdeu o soldado, então até aí não é nada de anormal. E eu achei bobo a maneira como os jovens lidam. Tem um que fica com um martelo, aliás, eu odeio esse personagem, fica batendo com um martelo
num poste de ferro. Ai, minha dor, eu perdi meu amigo, está doendo muito, eu não aguento. E aí os amigos falam, para de bater esse negócio. E ele, o quê? O que você falou? Eu não tô te ouvindo, agora que eu não vou parar mesmo. Eu, ai, meu Deus, que moleque chato. E o Frasier, que foi meio que expulso pelo grupo, porque quem deu a ordem, que acabou levando à morte dos soldados, foi a mãe dele. Ele vai parar na casa do Jonathan, que tá com a namorada e estão bebendo e tananã, tananã. E aí que eu acho que o diretor, de novo, perdeu a mão. Ele gosta dessas coisas, diferença de idade e tal. Não Me Chame Pelo Seu Nome, o moleque tinha 17. Então, assim, de 14 para 17, eu acho que é uma diferença significativa. O personagem do Jonathan deve ter o quê? 28, 25, 30, sei lá. Então, toda aquela coisa dele, ele é só um moleque, vou sair com ele, trocar uma ideia e me brincar com o garoto, ainda tava ok. A partir do momento que ele começa a dançar com o menino e pegar e fala, pô, o moleque tem 14 anos, não. Beleza que essa nova geração tá bem à frente do seu tempo. Com 14 tá todo mundo bebendo e se pegando, mas 14, pra mim, não deu. Tá certo que o menino meio que dá uma pirada e sai correndo antes da coisa ficar mais séria, mas se dependesse do Jonathan e da namorada, teria rolado. No 8º episódio, a série tenta de tudo pra você começar a entender o Frasier. Então ele tá conversando com a amiga, eles vão pra um show, ele fala pra ela que tinha um amigo que ele inventou, que ele nunca existiu, e você fala, olha, o moleque é todo errado, ele inventa as amizades. Mas mesmo assim, pra mim, eu ainda continuava odiando ele. Nada que ele fizesse ia falar, beleza, cara, tá legal você encher sua mãe de porrada e você ser essa figura estúpida e mimada. No episódio anterior, quando um dos caras morre, ele não tem empatia nenhuma. A amiga dele tá chorando. Ele ainda fala umas coisas horríveis. Então, a série quer mesmo gerar essa antipatia por ele, mas ela não faz nada pra contornar. Mas eu, curiosamente, gostei do finalzinho, porque os dois finalmente ficam juntos. Então, a sexualidade é um tema muito presente aqui, né? Toda hora, todo episódio, a todo momento, alguém tá ficando com alguém, tá questionando. O tempo inteiro você fica questionando se o menino é gay ou não. A amiga pergunta pra ele, e ele fala, não é porque minha mãe é lésbica que eu sou gay. Aí ela fala, mas não significa que você não seja gay. E aí, a maneira como ele olha pro Jonathan, tem uma cena no começo que ele entra num chuveiro e tem um monte de cara tomando banho, peladão, e ele olha e fica meio assim. Então a série explora isso, né? Tem casais homoafetivos, tem de tudo, né? Meninas pegando meninas, meninos pegando meninos, meninos pegando meninas e pessoas trans, e tem toda aquela coisa. Então quando os dois saem dessa montanha russa, né? Todo mundo tenta ficar com todo mundo procurando ser aceito, ser amado. Quando os dois finalmente ficam juntos, não é aquele beijo Disney que resolve tudo, não é aquele final amarradinho. É um beijo que faz você querer ver mais. Só que você, o que isso significa? Que ele não... sabe? O que significa? Então, eles estão apaixonados, eles vão ficar juntos, ele é gay, ele é hétero, ela é, não é, quem é quem, o que é, quem gosta do quê, onde isso vai parar. Então não é um beijo de fim romântico, de comédia romântica, é um beijo de começo. Não sei se é suficiente pra me fazer querer ver uma segunda temporada, provavelmente não. Falando um pouco das interpretações, de novo, eu gostei do moleque, justamente pelo fato de ter odiado ele, eu gostei muito dela. A Chloe Sevigny me deu uma antipatia, então, de novo, méritos pra atriz. Porque ela parece ser uma personagem babaca, então, a maneira como ela lida com os outros soldados. E aí, de novo, a série podia ter explorado melhor a homofobia que ela tem, mesmo não declarada, né? Aqueles olhares, aquele julgamento, mas ela é muito frouxa com o filho. Isso me incomodou porque não foi explorado. A série poderia ter se beneficiado de talvez alguns flashbacks, algumas coisas que fizessem você entender como aquela família ficou daquele jeito, por que aquela família é daquele jeito, por que ela dá vodka pro moleque às 10 da manhã, por que ela aceita levar um tapão na cara e depois abraça o menino. Alguma coisa tá errada, alguma coisa foi quebrada ali e a gente nunca ganha esse contexto, a gente nunca entende. Eu não gostei da Alice Braga, que ela tá monotônica demais, sempre a mesma energia, sempre a mesma expressão, sempre o mesmo tom de voz, sempre tudo muito igualzinho, e a personagem passa por situações mais extremas. Então tem uma noite que ela vai buscar o moleque que tá completamente bêbado e ela tá daquele... Ela olha pra ele admirando. Ele completamente bêbado, com 14 anos, e ela,
Que rebeldinho fofo que ele é. Tem um envolvimento dela com a vizinha, que acaba também, eu falei, ela poderia ter gerado algumas coisas, acaba não dando em nada, em um momento onde as duas terminam, nada na voz dela, só nada de emoção, nada de tristeza, de nada. Sempre, eu agora vou trabalhar, eu agora vou terminar com você, eu agora vou ao dentista. Parece narração da Petra Costa, a personagem é colocada em situações, mas a energia dela não muda. Beleza, pode ser a maneira como eles quiseram construir, mas ninguém é tão robótico assim. Vocês sabem que eu gosto de nudez nos meus filmes e nas minhas séries, mas nudez adulta, por favor. E eu achei aqui a nudez do Guadagnino um pouco fetichista demais. Há momentos onde uma personagem aparece pelada que não precisava, até dentro do contexto da cena, é uma coisa meio que... Velho, se você espirrasse, dava pra corrigir, ela não precisava estar pelada, sabe? No final das contas, We Are Who We Are não rolou pra mim. Há valor de produção aqui, há boas interpretações, até eu diria uma construção de personagem em sua premissa interessante, mas em 8 episódios, pouquíssimas facetas dessas pessoas são desenvolvidas, então é uma série que arrasta demais. Acho que eu já falei a palavra pretensiosa várias vezes nesse vídeo, mas é sim uma experiência enjoadinha, porque é uma série pretensiosa e autoindulgente demais. Eu juro que eu queria ter entendido por que aquela família é daquele jeito. Não é só a cena, não é isso ele batendo, ele fala o tempo inteiro que odeia a mãe, mas aí tem uma cena que a mãe corta o dedo e ele vai lá e... começa a chupar o dedo da mãe. O que tá acontecendo com esse moleque? E a série nunca vai lá. Beleza, ele não conheceu o pai. Beleza, às vezes ser de uma família militar e ter que viajar toda hora pode ser meio traumático, tá? Mas nada justifica a babaquice dele. Nota... Na cena do... depois que o moleque sai de foco melhora, mas ele volta muito. Também não é ruim, né? Parece que eu não odiei. Só que é uma frustraçãozinha em cima do... Vamos tá 5.5. Enzo, obrigado mais uma vez pelo apoio. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.